And the Oscar goes to... Oi, gente, mais um Conversa de Bar. Eu sou o Ulisses e hoje a gente vai falar sobre o Oscar. A gente vai falar aqui as nossas projeções, um bolão em cima da hora, mas a gente vai dar nosso palpite aqui sobre o Oscar 2021 e falar sobre a nossa experiência com essa cerimônia que é a maior da sétima arte, né? Quem tá aqui comigo nessa bancada especial com cinéfilos? Matheus Alexandre. Opa! Bom, pessoal, mais uma vez falando de filmes agora, só que agora com champanhe, que é dia de Oscar. Dia de Oscar. Todo mundo aqui devidamente trajado no seu smoking. Edson Baco. Hello, people! Mais uma vez, eu tô aqui com vocês. Falar agora sobre o Oscar. Não sou a pessoa mais indicada, né, pra falar de filmes de Oscar, mas estamos aí, né? Estamos com o que tem, né, Ulisses? Se passa, o Ed, se passa. Ele assiste só filme de Oscar. E Luana, bem-vinda a mais uma temporada, amiga. Estou aqui de novo as nossas novas participações. Sim, com certeza. Obrigada aí pelo convite. Então, vocês assistiram os filmes indicados esse ano? Ainda Eu não, ainda assisti falta assistir. tudinho. Tu já assistiu Ué? todos, Edson? Assisti todos. Tudinho. Eu pretendo assistir. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, sabe? Tipo, por exemplo, quando, por exemplo, quando me convidaram para esse episódio, né, e falar sobre o Oscar, aí a minha ansiedade pulou para assistir os filmes tudinho. Então eu já fui logo montando um calendário e consegui assistir os filmes. Mas não assisti todos, obviamente, porque também, né, eu também tenho um filho para criar, tenho que pagar minhas contas, então não pude ver todos, mas os principais indicados sim eu vi. Eu não assisti todos ainda não, assisti 4 deles, eu acho. 5, na verdade, porque eu assisti um que não tá indicado a melhor filme, mas que tá indicado a melhor atriz, que também é muito bom. Mas tô devendo ainda. O melhor ator também. Eu não vou assistir não, os outros não. Eu também não assisti todos ainda, só assisti 5 dos indicados a melhor filme. Também assisti um que foi indicado a várias coisas que tá na Netflix, né? A Suprema Voz do Blues. Mas ainda faltam 2, pelo menos, que eu acho que são muito bons. Qual, amigo? Quais, aliás? Que eu fiquei com expectativa, né? Li a sinopse sobre A Bela Vingança e o Minari. Tô com expectativa que A Bela Vingança seja bem legal, porque é o que é dirigido pela uma mulher também, né? E fala, assim, sobre o ponto de vista feminino, assim. Eu vi a crítica, vi a sinopse e fiquei muito interessada nesse, que é um dos 3 que eu ainda não assisti. Muito bom, recomendo demais. Matheus, Ótimo. gostou muito desse, não foi, amigo? Pra mim Tu é um dos gostou? melhores. Tá aí, amigo. Muito bom. É um filme duro, é um filme pesado mesmo, como eles se propõem ser, mas é muito bom. Esse filme, ele é militante, né? Assim, não que seja uma lacrada, longe disso, porque ele trata de uma forma bastante diferente. Na verdade, você fica muito apreensivo, você se conecta com a personagem, né? É uma mulher, a protagonista do filme, e aí ela passa por alguns traumas, algumas experiências traumáticas, e ao longo do filme ela meio que planeja não, executa, na verdade, né? Algumas vinganças. E aí a principal vingança, lógico, é no final do filme, e aí o final é que me pegou, porque o final eu achei excepcional, porque entregou, sabe? Não deixou ser mais um filme que fala sobre estupro, sobre violência contra a mulher, sobre machismo. Ele não foi mais um filme que falou sobre isso. Ele falou e entregou um final que realmente faz você... Porra, Nossa, você fica... da vida, né? Você se sente até culpado. É verdade, é bom filme, muito bom filme. E a atriz, falando só de uma parte do filme, a atriz é ótima. As atuações são boas, de um modo geral mesmo, são muito boas. É um roteiro muito bom, divertido, sabe? Tem as viradas, que são coisas que eu simplesmente amo nesse tipo de filme. Eu amo plot twist. Enfim, muito bom mesmo. Assim, melhor filme? Não, porque tem outros que eu acho que são melhores, mas sei lá, quase 2 horas ali de filme, você se diverte muito mesmo. E também não é o meu preferido, mas não são 2 horas que é maçante, né? Não, é um filme que dá pra você digerir bem, assim, no que for possível, né? E, gente, mas assim, já começando a falar mal, eu acabei de assistir o Mank, não sei exatamente como é que pronuncia, mas É o Mank. que filme chato, que filme, oh meu Deus do céu, não sei se vocês gostaram, assim, porque é mais, claro, é pra quem é muito, muito entendido sei lá, de cinema, de Oscar, de tal, mas, sinceramente, eu não fiquei feliz não, viu, assistindo.
O Edson não assisti. gosta desse filme, né? Eu O Edson gostei. não assistiu, o Ulisses disse que foi mal man, eu não assisti. Apesar eu de ter um gostei. ator que eu gosto muito, que é o Gary Oldman, eu gosto muito dele, mas Também gosto muito, mas eu não gostei. Tu Nossa, gostou, esse Edson? pra mim foi o filme mais terrível que eu assisti, gente. Meu Deus do céu. Gente, Também. era um filme que não acabava nunca. E por incrível que pareça, ele foi o filme que mais recebeu indicações Pois ao é. Oscar. Ele recebeu 10 indicações. Ele recebeu melhor filme, direção, ator, atriz coadjuvante, som, design de produção, trilha sonora, cabelo e maquiagem, figurino e fotografia. E eu estou torcendo com toda a minha força para que nenhuma ganhe. Não, tá, ele com Porque, certeza vai ganhar alguma. Porque é ele é tipo, uma não, com homenagem certeza. ao Cidadão Kane, né? Ele é uma homenagem ao Cidadão Kane. Ele mostra a Sim, história do Do roteirista. roteirista. E, na verdade, aquele cara que é o roteirista, e aí eles falam, na verdade, que não foi ele, né? Ele é acreditado, mas ele, na verdade, encomendou, ele não escreveu. Como é o nome dele, hein, Edson? de O quem cara, o encomendou. cara Sim, é o mesmo cara que ele era radialista nos Estados Unidos e ele leu aquela notícia da invasão dos mundos. Vocês se ligam dessa história? Que Uhum, ele sim, falou no rádio que os ETs estavam chegando, aí Nova York ficou em pânico. sim. Aí esse cara ele fez sucesso no rádio. Isso eu sei Eu, quem é, mas eu não tô me lembrado. Tá na ponta da língua o nome dele, mas eu não me lembro quem é. Eu sei quem é, sim. Pois é. Aí É, quando o Mank ele sofre um acidente, ele vai lá no hospital e diz que tem um projeto e tal. Aí é o Mank que escreve, né? É tanto que o plot do uhum. filme, eu acho que eu não vou falar porque será que é spoiler falar, hein? eu não Acho que sei. não. Não, acho que não. Que ele pediu para ser creditado, né? Ele pediu para ser creditado e aí teve todo aquele alvoroço e tal. E no final ele foi creditado. Recebeu até o Oscar depois. Mas, a princípio, quem ia ser o roteirista do filme era aquele cara ali que encomendou. Eu fiquei envolvido na história do filme, eu gostei do filme. Eu só tenho preguiça de assistir filme preto e branco. Eu não gosto dessa película. Pra mim é um martírio assistir um filme preto e branco. Mas, Olha, eu ao acho longo que do filme eu esse fui filme, esquecendo. eu acho que esse filme, ele, assim, ele tem uma proposta interessante, mas eu acho que ele se perde, o filme se perde na tentativa de recriar ou imitar coisas do filme do Cidadão Kane, que para mim foi feito de maneira muito pobre, entendeu? Ele quis imitar o filme, mas tipo, Cidadão Kane é muito mais superior Não, à não, não, não. forma como foi Mas escrito e não é como uma foi feito aquele imitação. filme. Ah, Não, porque, não é uma sim, porque ele imitação. fez o Ele mesmo queria, processo, né? Sim, sim. ele queria fazer da mesma forma como ele foi feito com os mesmos 30, na efeitos, década de 30, né? né? Os mesmos efeitos, com o mesmo tipo A mesma de direção. câmera, com o mesmo tipo exatamente, o mesmo tipo de produção que o Cidadão Kane, e também um pouco também da forma como foi contada. Por exemplo, esse filme é um filme muito de diálogo, né? Não Então, por linear. exemplo, De algo rápido, né? e é uma coisa que, tipo, os diálogos deles, uma coisa que eu critico no filme, é que me parece que os diálogos não são nada naturais. É um tom muito poético, que ninguém, ou intelectual demais, que ninguém fala daquela maneira, entendeu? Então, e isso também eu acho que dificultou a minha imersão ao filme, entendeu? Eu acho que a linguagem, eu não sei, para mim foi o Edson, filme mas mais desinteressante para mim. sim, sim, eu concordo. Mas aí é que tá o valor dele. Porque é fazer um filme hoje, né? Foi feito em 2020, né? Mas Uhum. como se fosse em 1939, 1940, 1941. Esse é o valor dele, por isso que ele recebeu tantas indicações, né? Porque, por Mas exemplo, Cidadão Kane foi um filme inovador, porque foi a primeira vez que, por exemplo, uma câmera mudava num diálogo, né? Antes era um plano só. Cidadão Kane mudava de uma pessoa para outra durante o diálogo. Ela vinha de cima, às vezes ela vinha de baixo. Então, essa direção com a câmera ela mudou. O Cidadão Kane eles introduzem em Mank. E esse diálogo muito rápido era a assinatura do diretor da época, né? Eles conseguiram imprimir isso no Mank também. Lembrei o nome do cara, é o Orson Welles. Orson Welles, ele que era o radialista lá que E, falou e, da ta- e invasão. também, e também, por exemplo, o filme, ao meu ver, tinha muitas cenas que poderiam ser retiradas. Tipo assim, filmes que não diziam nada. Muitas cenas não eram nada memoráveis. Cenas que, tipo, você via e aí, tipo, é, eram cenas que não acrescentavam em muito na história, entendeu? Então, eu acredito que aquilo dali, eu acho que 40 minutos do filme poderia ser cortado, né? Obrigado. Não, não é um Eu não filme para gostei ganhar. desse filme. Esse é aquele Não é o tipo de melhor. filme,
é o tipo de filme que o Oscar gosta, né? Tipo, o Oscar adora filmes que falam sobre Hollywood, né? Gosta de filmes com metalinguagem, né? O Oscar adora esse tipo de filme. E esse filme, para mim, foi justamente a cota de filmes que falam do Oscar, né? Então, mas Então dá eu, conta. sinceramente, eu acho que tinha outros filmes que estão de fora da lista e que são superiores a ele. Mas, Esse ano eu achei muito fraco. O nível tá muito fraco. Achei. Mas é compreensível, né? Porque não tiveram grandes produções. Se bem que o Oscar não gosta de blockbuster, mas mesmo assim, né? A uhum. indústria do cinema ela ficou abaixo esse ano por conta da pandemia. Não tem como, né? Eu vi, por exemplo, um dado, por exemplo, que os filmes, né, por exemplo, do ano passado, que concorreram ao Oscar, tinham uma em média de gasto de 200 milhões na produção. E a média de gastos dos filmes deste ano foi apenas 45, né? Então, tipo, a pandemia fez com que aquelas grandes produções, né, que chegam ao cinema, pois não foram, esses filmes não foram lançados, e deram mais visibilidades aos filmes mais intimistas. Então você pode perceber aqui que a maioria dos filmes que estão na lista de indicados ao Oscar são filmes mais intimistas, são filmes que não têm grandes, por exemplo, não tem uma história assim que é muito genial, ou que, no ponto de vista de comercial, estou falando, né? Então, são filmes mais intimistas, são filmes mais que falam sobre a vida, são filmes mais que falam um pouco mais sobre a maneira como as pessoas lidam com certos problemas é, da sociedade, da existência humana. Então, eu acho bem interessante isso, né? Então, e os filmes mais comerciais realmente não tem nem. Eu acho que o filme mais comercial, mais pop, por dizer assim, desses indicados, foi Bela Vingança. Eu acho Eu que acho que foi o o set filme. de Chicago. Acho que foi o set de Chicago, mais Não, pop. Eu eu acho. acho que o mais pop foi Bela Vingança. Eu acho que foi Bela Vingança, o mais pop. Tem uma temática mais pop, né? Porque o set de Chicago é histórico e tal, mas o que eu achei mais pop assim, eu achei o set de Chicago. Até acho que por causa do elenco, talvez. Falta, sinto muita falta, assim, de ver as grandes produções também. Sim, porque, por exemplo, ano passado, por exemplo, teve Pantera Negra, né? 1917, né? Então teve filmes mais pop, teve a Guerra Infinita também entrou também em efeitos visuais. Então, esse ano realmente foi a vez dos filmes de festivais, né? Tipo, os melhores filmes são mais aqueles filmes que ganham nos festivais e não aqueles filmes que saem direto no cinema, né? E então é, isso é um efeito pandemia, obviamente. Qual foi o último que tu viu, Matheus? O último que eu vi foi Som do Silêncio, eu acho. A Suprema Voz do Blues foi o primeiro que eu vi. Depois eu vi Pedaços de uma Mulher, que é filme drama, aquele dramalhão, assim, negócio que você termina de assistir o filme, você tá chorando de quatro no chão. Esse aí eu não vi, eu só vi os melhores filmes. Esse Eu das não vi, outras, não. das Pesadíssimo. Big Fives, eu não vi. Mas muito bom, muito bom. A atuação, acho que a atuação dela é impecável. O que foi que tu achou do Som do Silêncio? Cara, Som do Silêncio é um filme interessante por conta, acho que da ótica, né? A visão que o filme traz, a nova forma assim, né? Uma forma diferente de contar uma história. Poderia ser uma história comum, um clichê, uma história de superação, como qualquer outra, né? Várias e várias vezes nós já vimos aí histórias e histórias de superação, né? É um filme que traz uma importância social muito grande, porque trata de surdos e de educação de surdos, né? Mesmo que isso seja em outra língua, o filme faz isso de maneira relativamente universal, né? Mesmo que isso seja em inglês e que as libras sejam diferentes de idioma para idioma, que os códigos sejam diferentes, ele traz uma universalidade e ele coloca você dentro daquele sistema de aprendizagem de maneira muito didática, porque você ou pelo menos tenta ser, né, como que o personagem. Então, assim, você não tem acesso a legendas, por exemplo, do que as pessoas estão falando, até que o personagem aprenda
finalmente a compreender aquilo. Então, é só um exemplo, né, de uma situação em que o filme demonstra muito bem como é que essas coisas acontecem. E a ideia de mimetizar o ouvido falho, né, do indivíduo, do personagem principal também é uma coisa muito boa. Você vê, eles usam a câmera para fazer isso. Quando a câmera está mais distante, eles abrem o som e você fica ali onisciente. De repente você recupera a sua audição. A gente dá um alívio, de repente você volta a câmera para perto dele e você perde a sua audição junto com ele de novo e você já não está mais acompanhando o que está acontecendo direito, porque ele está vendo aqueles sons distorcidos. Quando você assiste isso com fones de ouvido, fica muito clara essa intenção e o modo como o filme foi muito bem construído, sabe, nisso. Esse é um aspecto. E o outro aspecto que eu gostei muito no filme foi a atuação do Paul Rudd, que é O velho. o velho. Cara, achei... Tu é doido, mano. Eu acho que ele ganha ator coadjuvante. Eu gostaria que ele ganhasse. Eu gostaria muito que ele ganhasse como ator coadjuvante, porque ele merece. Porque ele acho que ele segura a emoção do filme melhor que o próprio ator principal. Melhor que o trio, né? Principal ali, dos 3 atores principais. Para mim, o coadjuvante segura melhor as emoções do filme. As emoções do personagem principal, elas se confundem em determinado momento. Porque ele tá um indivíduo confuso, elas se confundem, né? E aquela menina também é muito sentimental, também é muito bonita a atuação dela. Gosto muito também. Naquela virada final ali da cena, quando ele finalmente decide, enfim, se submeter à cirurgia e que o velho tá lá escutando ele falando e a emoção que ele dá, sabe? Para aquela situação e quanto aquilo é bem feito e importante, acho que demonstra muito o trabalho dele, né, de ter aprendido Libras, sabe, e merece demais, sem sombra de dúvida, merece ator coadjuvante. Sim. Uma coisa que eu acho interessante legal, teve um momento da atuação, vários momentos acontece isso da atuação dele, que ele, por exemplo, ele aprendeu Libras, né, e aí eu acho legal que ele consegue, por exemplo, dar aquelas... sabe quando, por exemplo, quando isso é mais entre os surdos, né? Que ele está conversando e aí ele esquece que a outra pessoa é surda e aí ele fala de uma maneira como que se esquecesse disso. Eu não sei se eu faço explico bem esse tipo de cena, né? Tipo, ele às vezes esquece que a outra pessoa é surda e aí ele atua com alguns detalhezinhos e que você percebe isso. Então, tipo, que isso é uma coisa bem natural entre as pessoas do SUS. Então, por exemplo, é uma sensibilidade, né, que o ator tem, o estudo que o personagem fez e a sensibilidade que ele tem com essas cenas tornam a sua atuação muito mais natural e muito mais crível. Então, e são coisinhas pequenas, mas que te conecta ao personagem. Eu acho que, para mim, ele não ganha. Eu acho que ele não ganha como melhor ator coadjuvante, mas eu ficaria muito feliz também se ele ganhasse. Sim, eu acho que seria, assim, diante dos filmes que eu assisti, não assisti a todos os filmes, mas dos filmes que eu assisti, eu não encontrei nenhum outro ator que possa ser considerado coadjuvante ao nível do Paul Rudd. Eu acho que na suprema voz do blues, o Chadwick, né, o Chadwick Boseman pode acabar levando, que se eu não me engano ele foi indicado também, né? Perigoso ele ganhar, hein? Isso, e aí eu acho que por razões póstumas e também porque a atuação dele foi realmente muito boa, para além do caráter póstumais aí, né, da situação, mas eu acho que o trabalho do Paul Rudd merece ser premiado, sabe? Porque você aprender Libras, né, da maneira como ele aprendeu, não que eu seja um indivíduo capaz de julgar se ele está falando bem ou mal Libras, mas de maneira extremamente convincente. É convincente, né? Absolutamente convincente. E eu tenho certeza que tecnicismos assim, se tivessem falhas, certamente seriam duramente criticados. E eu não acho que foi o caso. Eu vi muitos elogios para o filme e para o trabalho de aprendizagem dele, né? E o modo como ele absorveu as Libras e naturalizou para a gente dentro da atuação dele é formidável. Formidável. E ele me ganhou na fatídica cena em que ele expulsa o personagem principal do centro de reabilitação. Nossa, pra mim ali... Aquela cena ali me ganhou ali foi a hora que eu vi que ele merecia o prêmio. Pra mim, esse filme ele ganha força do meio pro fim. Exatamente. Quando eu vejo que não é mais um clichê.
Quando eu Exatamente. vejo que não é uma história encantada de uma pessoa que ficou surda. Muito pelo contrário, né? Que é possível ter uma boa qualidade de vida com a surdez, o filme prova e mostra isso, mas que também não é Não é a fácil. pessoa, não é fácil. A pessoa que passa por isso, ela se sente, ela não se sente, como é que eu posso falar, conformada, Isso. né? Eu acho Ela que não está conformada o tempo todo com isso. o filme tenta não ser uma história de superação, né? Eu sei que E é isso. é muito Uhum. difícil fugir disso, mas eu tenho a impressão que o filme tenta não ser uma história de superação, mas uma história de aceitação, de resiliência, que eu acho que é o que mais o filme mostra, né? A evolução pessoal do personagem principal eu achei também muito bem construída, na maior parte do filme muito bem construída. Eu acho que como crítica ali para isso, só alguns arrobos de violência e de, sabe, exacerbação que não combinam, Dele, né? e Também não combinam achei. com determinados momentos do próprio personagem, sabe, que se mostra um indivíduo comedido na maior parte do tempo, que não toma decisões, sabe, violentas e que não é teimoso nem nada do tipo, mas enfim, tem alguns arrobos ali de violência que me surpreendem, assim, que me assustam no filme, porque não combinam com a narração mais comedida, mais pausada. Sim, eu tava contando pro Ulisses aqui que eu escutei toda a conversa de vocês, mas tava tendo dificuldade aqui com o meu microfone, sei lá, com o quê. E, Matheus, o Paul Rudd é filho de pais surdos, por isso que ele fala, ele já falava Libras, né? Tá Tira. explicado. E aí, assim, né, como ele não é surdo e tal, aí eu vi também um cara falando isso, né, que ele domina a linguagem de sinais, né? Por isso ele estava tão bem também no papel. Não que tire o mérito dele, assim, né, como ator, que eu também achei ele maravilhoso. E, pra mim, eu queria só dizer que eu gostei muito desse filme também, e pra mim o melhor é, assim, é você, não sei vocês, mas me deu uma agonia, assim, completa, né, de viver, eu tava vivendo a sensação da pessoa, né, de tá tudo bem, e daqui a pouco você perde um dos seus sentidos, e aí você pensa assim, leiga que sou, né, sempre pensei assim, ah, meu Deus, talvez a audição não seja o meu principal sentido, mas você tentar, assim, o filme dá esse viés, né, de fazer a gente tentar enxergar o mundo pela perspectiva do cara que tá perdendo a audição, né? Mais E do que enxergar, escutar. desculpa, Eu achei, por não exemplo, escutar, né? Ou não escutar. pegando um gancho no que a Luana falou, o filme ele começa com barulho, né, com muito barulho. Então, que é o som do metal, né, especificamente, que é, eles são uma banda de heavy metal e o filme começa aquela barulheira, aquela coisa que você tá vendo no fone de ouvido, você vê uma música de péssima qualidade, um metal, na verdade, um rock metal de péssima qualidade, altíssimo nos seus ouvidos, e de repente o silêncio. E pra gente, isso em certo momento é até reconfortante, porque em Isso. comparação com o barulho que vinha, né, anteriormente. Mas aí à medida que você vai sendo envolvido pelaquela atmosfera de surdez, você tem muitos momentos de aflição, né, muitos momentos de incompreensão, que são muito doídos, né, o momento em que ele reencontra ela e que ele acha que ele vai conseguir ouvir, e aí ela canta uma música com o pai dela, uma música muito bonita, que a gente escuta a música e vê como a voz dela é linda e quanto o pai dela soma ali com aquele piano. E em comparação, o filme abre mão, né, daquela ideia de mostrar só a visão dele para colocar a gente nos dois papéis, né? Perceber o quanto ele escuta mal e que aquela cirurgia não era o que ele precisava, sabe? E a gente entra nesse sentimento automaticamente, capta esses movimentos de maneira muito bem feita. É um filme muito bem feito em muitos aspectos. Que outro filme tu gostaria de destacar, Edson? Os meus filmes preferidos dessa premiação? Não. Destaca outro filme aí que tá indicado a melhor filme, porque eu sei que o teu preferido deve ser o mesmo que o meu, deve ser o mesmo que o Matheus, então vamos falar Ah, dele ok. por último. Eu não sei o da Luana, que eu não cheguei a conversar com a Luana sobre isso. Mas Bom, provavelmente então, deve ser o preferido dela também, porque eu acho que é o Não, melhor acho que não tem como, não. Eu acho que tá todo mundo pensando a filme. mesma coisa. É esse, né? É esse, né? é. Então deve Bom, ser. um filme que eu quero dar destaque também, por exemplo, é o Judas e o Messias Negro. É um filme que me encantou. É aquele tipo de filme que você começa assistindo e você fica tenso, preso ali no que é que vai acontecer. É um filme que te hipnotiza, entendeu? Você passa o filme todinho assim, sem piscar o olho pro filme, justamente pela maneira como o filme ele está sendo dirigido, né? Ó, o filme ele tem indicação de
melhor filme, ator coadjuvante, roteiro original, fotografia e canção original. Esse filme ele conta a história de uma história real, né? Do assassinato de um dos líderes do Pantera Negra, mas pela ótica de um dos traidores, né? Um homem ele foi acusado, né? Por um crime, e aí propuseram a ele entrar no grupo dos Panteras Negras para servir como uma espécie de espião, né? Então o filme tem conexão Oi. com o outro filme lá? Tem, né? Exatamente. Acontece na mesma época, né? Na mesma época, mais ou menos, Na verdade, época histórica. E, na verdade, o cara que foi assassinado aparece no set de Chicago, né? Não é aquele que morre, não? Isso, é aquele cara. Aquele cara Sim. mesmo que tá lá, que dá ajuda, né? O Por Bob. isso eu não gostei tanto, sabia? Eu acho que duas histórias assim tão. Não são a mesma história, né? Elas têm algumas conexões, Uhum. assim, não necessariamente uma conexão forte, mas tem, né? E eu acho que é queimar outro filme, sabe? Botar dois assim de uma jogada só no Oscar. E tem muitos filmes que falam de fatos reais nessa indicada a melhor filme, né? Tem esse Judas e o Messias Negro, tem o próprio Set de Chicago e tem Mank, Minari. né? De Minari. Uma história real, né? São baseados em. Não que isso seja ruim, eu adoro filme baseado em fatos reais, mas Judas e o Messias Negros eu achei meio contraditório em algum momento. Eu acho que, sei lá, não sei se foi o roteirista que se confundiu. É uma história complexa, é difícil de contar mesmo. Né? Olha, não sei se foi bem dirigida, eu não gostei. Eu gostei bastante desse filme. Eu acho que até no momento em que eu não assisti o meu preferido, para mim o meu preferido era esse, né? Entendeu? Porque para mim esse filme foi curioso porque para mim foi uma maneira de, acho que até de dar aula ao que o filme 7 de Chicago deveria ser, entendeu? Acho que o 7 de Chicago deveria ter sido como Judas e o Messias Negro, né? Porque, por exemplo, eles tratam da mesma história, né, ou mesma época, né? Mas só que você se sente muito mais imerso na história do Judas, né? Na trajetória do Hampton, né? Que era o líder do Partido dos Panteras Negras, que inclusive, na minha opinião, ele é quem vai ganhar, né? O ator que faz, que é o Daniel Kaluuya. Ele está sensacional nesse filme, cara. Assim, ele não é o ator principal, né? O ator principal é considerado. Ele é bom mesmo. Qual é o nome dele? O Lakeith Stanfield, não sei como se pronuncia. E se tu até me permite, eu acho contraditório exatamente nesse ponto. Porque às vezes eu acho que o filme quer contar a história do traidor, às vezes eu acho que é do cara lá, do Messias Negro, e aí eu acho que às vezes ele dá mais importância para um, para outro, e ele não escolhe um protagonista de fato para você criar, sabe, aquele, sabe? Não, eu acho que os dois são protagonistas, entendeu? Então mas... acho que eu acho que o filme mostrou muito bem a perspectiva dos dois, entendeu? Tal Então, altura ele diz que quer pegar em armas, em outra altura ele fica indignado que o cara trouxe uma arma, que era um absurdo. Eu não, sabe, essas contradições que vai me minando. Mas só que eu acho que justamente, mas aí está justamente no fato de que o filme tentou retratar não foi o filme contraditório, ele quis também retratar a contradição do Hampton, né, que era o líder do Partido dos Panteras Negras, porque a sensação que você tem é que ele só vivia do discurso, entendeu? Ele, tipo assim, a maneira como ele falava, a maneira como ele contagiava as pessoas realmente era muito rica. Isso mostra, por exemplo, inclusive quando ele vai atrás, né, de outros grupos para conseguir aliança, para fortalecer a militância deles. Mas, ao mesmo tempo, você via que ele parecia que não tinha um projeto final. Tipo, ele estava ali criando alianças, ele estava ali recrutando pessoas, mas qual era o plano que ele tinha, né? Que plano ele tinha, afinal? O que é que ele queria, né? Inclusive, quando o próprio, né, o traidor dele, assim, vamos explodir esse negócio, né? Que mostrou uma bomba que queria explodir. Não me lembro, não sei se era a prefeitura ou era delegado, não me lembro o que era.
E aí ele se revoltou, mas justamente porque o próprio traidor achava que ele não tinha também um plano, não tinha aí algo realmente concreto para poder fazer as coisas fluírem, né? Então, mas para mim, o meu segundo filme assim, preferido para ganhar o Oscar é este, né? Eu sinceramente gosto bastante. O Sete de Chicago, eu acho que ele se tornou o irlandês do ano passado. Eu acho que é o filme que vai sair, que começou muito forte, mas vai sair, eu acho que com nenhuma premiação. Eu tenho essa impressão. Né? Eu não assisti esse Messias Negro aí, porque eu não gostei muito do título, para começo de história, achei profundamente sensacionalista. E mas faz jus à história. Né? Enfim, acho que achei extremamente sensacionalista. E quando eu fui ver, assim, de início ele me chamou muita atenção e me jogou para fora por conta do título. Aí depois eu fui ver os 8 de Chicago por 7, né? 7. Eu sempre acho que é 8. É que eu confundo com os 8 odiados. O 7 de Chicago. E aí eu fui assistir o 7 de Chicago porque eu vi alguns atores que eu gostava e tal, achei que poderia ser um filme legal. O que eu achei, no final das contas, que o que eu tenho dito, assim, para toda vida que a gente conversa sobre cinema, eu tenho dito que eu não aguento mais história americana. Eu acho que eu estou profundamente saturado de assistir filmes e eu vou, assim, com muito mau gosto sobre história americana. Eu acho que eu tenho buscado no cinema internacional histórias que sejam mais universais, sabe? Ou então histórias que sejam, por mais que sejam histórias locais, mas que não sejam histórias relacionadas à história americana, né? A história do movimento negro americano, a história da guerra do Vietnã. Não, Vietnã eu não aguento mais. Isso, são histórias que já foram contadas e contadas e recontadas das mais diversas formas. Assim como filmes de guerra, né? Filmes de guerra necessariamente são filmes de guerra americanos. Você não tem filme da Guerra do Paraguai, né? Não tem um filme da Guerra do Paraguai. Mas tem um filme da guerra americana, e não é como se os atos heróicos de guerra fossem exclusivos dos soldados americanos. Existem inúmeras guerras ao redor do mundo e, sem sombra de dúvidas, atos heróicos para serem contados nas mais diversas localidades do mundo. Matheus, sabe quem é que vai fazer um filme de guerra brasileiro? Eu vi numa entrevista o Whindersson Nunes. Whindersson Nunes. Ele vai fazer um filme de guerra. O pano de fundo, na verdade, é a guerra, né? Uma guerra que aconteceu no Piauí. Me fugiu o nome agora, mano. Uma revolta, né? Uma guerra. Porque eles proclamaram, né, a República aqui no Brasil. E aí a notícia, evidentemente, demorou até chegar no Nordeste, né? Iam levando essa notícia até chegar no Nordeste. E aí, quando chegou no Nordeste, Maranhão, acho que uma região do Pará, eles não queriam aderir à República, né? Queriam se revoltar. E aí foi o Piauí que entrou em guerra contra eles e conseguiu segurar, fazer com que ficasse no Brasil, vencer a guerra, né? Pô, cara, isso aí é massa, cara. É massa. E tipo, é uma história que a gente não conhece. Eu, pelo menos, desconhecia, né? Eu realmente não sei, não. Eu também não conheço, não. Tô aqui. Que é na história do Brasil, né? Mas isso aí eu realmente não reconheço. Tô aqui procurando na minha mente se alguma vez na vida a gente estudou isso, né? Essa revolta. É a Batalha do Genipapo. A Batalha do Genipapo. Agora, definitivamente nunca ouvi falar. Do Sete de Chicago, eu gosto do Sacha Baron Cohen. Eu adoro ele. E eu acho que ele arrasou no filme. Eu também gosto. Eu gosto daquele discurso dele. Eu gosto do depoimento dele, né? Sim. Faz, assim, mas o problema pra mim, cara, dos Sete Odiados é só esse, assim. Eu não acho que seja... Sete de Chicago. O Sete de Chicago odiados pelo Edson. O Sete de Chicago. Pronto, eu não gosto do filme, porque é um filme que conta uma história. Mais um filme, né? Mais uma vez a história do Vietnã, sabe? Mais uma vez aquele mesmo pano de fundo. É um filme e aquela coisa que tu falou, que você precisa conhecer a história americana, né? E aí é do ponto de vista americano, né? A espécie do julgamento americano. A gente não tem sentimento, né? De democracia americana, né? Tudo bem que democracia é um conceito universal, assim, mas... Entre aspas, né? Meu Deus, como eles sofreram para estabelecer a democracia. Ele tenta mudar um pouco, né? O Oscar tenta mudar um pouco. Ano passado a gente assistiu Parasita e a gente viu que é um filme extraordinário. Mas Parasita, eu acho que foi um ponto fora da curva. Eu acho que não se repete tão cedo assim. Eu acho que é daqueles filmes históricos que entram na galeria. O Oscar tá falando de centenas e centenas de filmes que são lançados o ano inteiro e tem que eleger o melhor deles. O melhor deles tem que ser uma história minimamente universal e não mais uma história americana. Eu acho que não ganha, não. Acho que também não ganha, não. Mas eu confesso que eu gostei do filme.
porque eu pago pau pro Sacha Baron, eu acho incrível, mas como ele consegue entregar a comédia e o drama na mesma proporção de forma brilhante. O cara é o máximo, mano. Ele é um excelente ator, isso é sem dúvida. Eu assisti o Sete de Chicago 2 vezes, porque é rápido, assim, né? E eu tava tentando entender aquele comecinho da história, explicando o porquê, o conflito e tal. Eu tava tentando realmente entender, assim, qual era a premissa da coisa para aquela importância daquele julgamento que eles estavam, sei lá, tentando fazer deles, assim, uns bodes expiatórios e tal, né? Fui tentar entender. Eu acho que essa necessidade ela é reflexo da falta de identidade com a história, né? De fato, você não ser uma cidadã americana e ter que estar indo catar informações históricas para ter algum tipo de empatia por aquele momento histórico. Pra mim, a pior parte a minha maior crítica do filme é o final. Aquele final no tribunal, com aquele negócio apoteótico. Eu Foi gosto. muito brega, muito cafona demais aquele final. Aquele negócio Pra mim, apoteótico, Cara, com a trilha sonora, o pessoal se levantando. Filme que acaba com frase explicando. Pra mim, o ponto alto do filme foi o depoimento do Sacha, né? Que eu não lembro agora o nome dele. Mas pra mim, eu gostei muito do depoimento dele, porque... Eu também. Eu gosto dele fazendo stand-up. eu também gosto. Eu gosto dele. Eu Também gosto do gosto. filme por causa dele. Mas eu entendo o que o Edson diz, entendo o que o Matheus diz, essa falta de identificação, ela pesa muito. Esse clichêzão pesa muito, né, Edson? Porque quer, né? Eles entregam um final clichê ali no final, né? Essa apoteose Porque toda. eu tava lendo, porque eu fiquei. Depois eu fui ler a história, aquilo ali nem aconteceu. Tipo, são Aí já eu recursos acho realmente. ruim. Então eu acho ruim. Eu Entendeu? espero Aquilo que ali aconteça. nem aconteceu, porque não tinha nem como você ler 4.000 mortos, né? Não? O nome de 4.000 mortos. Pelo amor de Deus, não tinha como. E ele ia passar dias ali. Entendeu? Então, tipo, realmente. O filme parece que eles caiu Mas pra aí entreter, amigo. Vale. pra entreter. Vale. Eu acho Pra que, por exemplo, entretenimento vale, mas eu quero sentar no meu sofá, assistir um filme legal, não precisar me esforçar, não precisar me estressar. Eu não vou escolher Judas e o Messias nele, eu vou escolher o Sete de Mas Chicago. Agora, para ser premiado, né? Eu escolheria Messias, Judas e o Judas e Messias Messias Negro. Eu escolheria esse. Pra mim, o Sete de Chicago não é um filme que eu sentei e relaxei pra assistir, porque eu não me contento em assistir uma coisa que eu não entendo os detalhes. E aí é aquela coisa que eu tava dizendo, eu fui atrás de qual era o presidente da época, quem era o Kennedy que foi morto, quem era o cara que foi morto, entendeu? Eu tive que ir pesquisar, porque eu não me contentei com aquilo que eu não tava entendendo direito, assim, aquelas informações jogadas. E aí pra mim não é relaxante, uma coisa que não basta você assistir. Eu tive que ir atrás de mais coisas, né? Não é relaxante. Sim, Pra mim, inclusive quando eu falei desse filme pro Ulisses, era justamente a primeira crítica que eu tinha, porque esse filme deve funcionar muito melhor para quem sabe de todos os detalhes, saber quem é quem, por que ele fez aquilo, entendeu? É igual você e a Luana se colocam. Se vocês precisam disso, vocês não vão se divertir. Agora, se vocês consomem a obra pela obra, ali o filme pelo filme, pra mim, não deixa nada a desejar. Não, eu consumo o filme pelo filme, mas eu acredito que questões que te levam a uma imersão muito maior, entendeu? Faz com que você fique mais conectado com o filme, entendeu? Agora, por exemplo, se você que não, como eu falei, por exemplo, do filme lá daquele lá que eu não gostei também, do Tarantino. Não, do Tarantino, Uma vez em Hollywood. Isso, por exemplo, se uma pessoa não sabe da história do que aconteceu naquele filme, tipo, aquele final ali para ele não vai fazer não vai causar a mesma sensação para quem, da mesma forma para quem sabe de que conheceu a história do que realmente aconteceu. Então, eu acredito que, então, tipo, tem filmes que supõem que o telespectador saiba disso. E aí é que tá. Se o telespectador não sabe, para ele se sentir imerso ao filme, vai ser muito mais complicado. Entendeu? Bola pra frente, negado. Não vai ser divertido. Eu ia falar isso, desculpa, Ulisses, eu ia falar isso sobre o Mank também, que tu tava comentando no Mank. Como é que vocês estão pronunciando? É Mank? Mank. Eu falo Eu pronuncio Mank. Pois é.
Aí vocês me deixaram em dúvida, um disse uma coisa, disse outra. É que o meu inglês é britânico, é Monkey. O meu é de Dakota do Sul. Pois o meu é do Apuiaré, eu vou chamar o Monkey também. Para mim, o problema do Monkey também é esse, você precisa entender a história. E a premissa do filme por si só não é boa, porque é um cara escrevendo, um cara com a perna quebrada, junto de uma moça, que você não se identifica com aquela moça, você não sabe para que ela veio, e aí tentando escrever um roteiro, que aí se você conhecer de cinema, você sabe que é um roteiro que foi importante, blá, 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 mas a premissa do filme em si é muito vaga. São flashes da história do cara que me fariam entender o porquê é que ele construiu aquela história, mas são flashes que eu não consigo relacionar entre si, e a história dele ali naquele momento que ele está vivendo também não me diz muita coisa. Sem conhecer Cidadão Kane, né? Pois é. E aí é um negócio assim, longo, uma história longa, e gente, mas ó, se agora for fazer filme, todo filme que for feito agora ter que ser explicado dentro do filme, vai ser impossível, gente. Isso sempre aconteceu. Não. Você tem que beber não é de outras que pessoas, seja você tem que procurar. explicado. Não, assim, Não o tem que filme ser- é bonito, porque, por exemplo, tem a fotografia bonita, tem, sei Uhum. lá, você olha e você vê que teve todo um trabalho da pessoa fazer um tratamento para as imagens parecerem, de a pessoa atuar de um jeito. Tem todo um cuidado aí que realmente deve contar uns pontos, né? Mas assim, desculpa, pode falar. Ok, desculpa eu te interromper, mas um exemplo que eu tenho, por exemplo, disso que tu tá falando, é o próprio Judas e o Messias Negro. Ele é um filme que, tipo, você não entende nada da história, assim, você não sabe da história dos Panteras Negras, você não sabe da história do personagem principal, mas a direção e o roteiro faz com que você, não de uma forma didática clichê, você saiba de tudo aquilo. O filme só, as formas como as coisas se dão, não é de uma forma autoexplicativa, mas você começa a entender quem é cada quem e você entende a história dentro do seu contexto. Ela é complexa no sentido de ter muita coisa fora do universo dos dois protagonistas. Mas se a gente for querer compreender mesmo os dois protagonistas, é uma história simples, é uma história de traição. Um está fazendo uma coisa e o outro está traindo. Isso é fácil de entender. E eu acho que o diretor e o roteirista, o diretor não dirige bem, e o roteirista ainda deixa essa história confusa. Eu sei que é uma história complexa, mas eu acho que ele não conta da melhor forma. Eu não gosto do Judas e o Messias Negro por esse sensacionalismo que o Matheus falou, e mais por não prender você. Eu não consegui ficar preso no filme. Não sei se eu assisti errado, não assisti no momento que eu estava ali sensível ao filme, mas não consegui. Mas para mim foi o filme que mais me prendeu, na verdade. Foi o filme que eu fiquei mais atento. Não, esse outro é o principal, mas tipo, depois esse foi o que mais me prendeu, né? Um outro destaque que eu queria dar é para Minari. Minari, gente, eu recomendo também. É um filme muito bonito, né? Tipo, é um filme muito bonito. Não tem uma história complexa, não tem um plot complexo. Você acompanha a vida ali de uma família que se mudou, né? Que se mudou para uma outra cidade nos Estados Unidos, para a Califórnia, atrás de conseguir novas oportunidades de vida, né? Uma família coreana, inclusive mais da metade grande parte do filme é em coreano, né? E aí você vai entrando na história daquela família, entender quais são as motivações de cada um. Então, por exemplo, o pai da família, ele quer montar o seu próprio negócio, né? Sua própria meio de ganho de vida. Enquanto isso, a mulher dele acha que ele está sendo muito pretensioso, que acha que talvez ele não consiga, que não é uma má ideia, que é uma má ideia. Ela prefere mais a segurança que ela tem, então ela não dá muita credibilidade a esse sonho do marido dela. E aí isso é interessante porque o filme mostra que os dois têm razão. Eu acho muito legal disso, porque tipo, você vê momentos em que realmente você sente que aquele sonho dele é possível, e ao mesmo tempo você vê que aquilo ali ele está fazendo uma grande burrada, né? E aí o mais lindo do filme é o filho dele, gente. O filho dele é a coisa mais fofa do mundo. Eu acho que o melhor do filme é o filhinho dele, né?
a família acaba de receber a mãe dessa esposa. mulher, da esposa Spoiler. do cara. E aí é Não, legal não é ver a spoiler, não. relação. Não é spoiler, isso eu acho que é uma das primeiras coisas do filme. E aí é muito legal ver a relação dele com a Ela tá avó sendo indicada dele. pra atriz coadjuvante, né? E ela, pra mim, é a maior aposta de melhor atriz coadjuvante. A melhor Eu acho que atriz ela não ganha coadjuvante. por causa daquele filme lá da Voz Suprema lá do Blues, né? Eu não acho que a Viola Mas Davis ganha porque ela já ganhou um Oscar, entende? tem isso. E Agora eu acho que Deles a não é véia eu acho que merece. esse ano e a véia ganhou, e essa véia, o nome dela é Yoon Yang Yong. E a- Tu disse qualquer nome aleatório. não, é aqui, ó, Yoon Jang Yong, uma coisa assim, né? Ela ganhou o BAFTA, gente. Ela ganhou o BAFTA, que é um dos maiores termômetros para o Oscar. Ela ganhou de melhor, que ela inclusive fez um discurso muito histórico, né? Eu acho que foi muito bom o discurso dela, que ela diz, eu achei incrível ter ganhado esse prêmio, porque geralmente os britânicos como é que se diz? Como é que eles falam? Ela falou, os britânicos são muito snobs, né? E eu assim, nossa, ela teve coragem de falar isso. E eu acho que realmente ela vai ganhar. Ela é minha preferida, Ela é minha ela é preferida muito também. boa. Tipo, é impossível você não rir Se dos emocionar momentos em também. que. Nos momentos, nas cenas que ela faz, que é Tem de uma cena comédia, que é né? impossível. Tem uma cena aqui, meu Deus do céu. É muito boa, é muito boa. Tipo, as cenas que ela faz que é pra você rir, você ri. As cenas que ela faz que é pra você se emocionar, você se emociona. E chega um momento do filme que acontece uma coisa assim do nada e que lhe quebra as pernas, Nossa, é né? demais. Agora, E eu queria que vocês, Matheus, Luana e quem estiver escutando o podcast, assistissem esse filme, Minari, porque, nossa, pra Minari, mim, Minari é o meu filme preferido depois daquele lá que a gente vai falar no final. Que uhum, é lindo, é emocionante. Ele emociona você, sabe, de uma forma bem sensível, não é escrachado, não é, toma essa cena aqui, você vai digerir, vai se emocionar. Não, não é gratuita, não é algo não, é gratuito, né? suave e ela é gradual. Você vai se emocionando aos poucos até chegar no momento que você, pelo amor de Deus, isso não Uhum, pode acontecer. Como é que isso está uhum, acontecendo? Dá vontade de você correr também. É uhum. muito. Nossa. Oi, gente, eu tô ficando empolgada pra assistir. Já tinha visto que era bom. Mas é um filme lento. Então, É, se é, você for. Mas Se tudo é, bem, você tipo, for. eu gosto de histórias pra sair assim com esperança na vida, esse tipo de história. Não sei. Ou Não não? sei se não vou dar eu spoiler, entregaria o final, né? mas ó, o filme não traz assim, um grande enredo, assim, o filme não traz um plot, assim, uau, entrei em Nirvana, Para mim, ele é uma entendeu? poesia. Ele é uma Mas poesia em forma de Mas é uma às película. vezes, poesia, A gente entendeu? É uma precisa poesia. dessa É um filme forma, muito lindo, é muito sabe? lindo. Existe Foi o uma filme fórmula mais aí que funciona. Matheus quer tocante. falar, Matheus quer falar. É porque o filme, assim, esse formato, sobre o que o Edson falou, é que ele gente, sai desse formato, que não tem esse plot, essa mudança e tudo, sabe? E eu acho isso uma coisa boa, na verdade. Sim, é Uhum. muito bom. Eu acho isso uma coisa boa, porque a gente tá muito mal acostumado com aquelas viradas espetaculares. Eu acho que quando vem um filme pra contar uma história que seja ligeiramente diferente, assim, eu acho muito bom. Eu vim de uma série recentemente, que eu recomendei pra vocês, que é Eu Sei Que Isso Tudo é Verdade, que é uma série da HBO com o Mark Ruffalo, que é uma série que assim, é o sinônimo da infelicidade, sabe? ai, Mas você vai acompanhando aquela história porque você vai sendo compelido pela dureza como ela é contada, sabe? E ela não tem um alívio cômico, cara. Não tem uma piada, não tem um momento que, sabe, é você naquela, sabe, aquela sensação horrível que é a vida daquele personagem. Até o final da série. Quando eu falo que até o final, é tipo, até pouco antes do final da série, né? Quando a série se torna uma série profundamente humana e você compreende aquelas mudanças e tudo aquilo como questões puramente humanas. Pedaços de uma mulher, né? Pieces of a Woman também, por mais que seja um filme duríssimo, é um filme também real, sabe? Um filme de situações reais, situações. São diálogos e conversas e o modo como as histórias vão sendo contadas também.
sabe? Que são muito leves, assim, muito graduais e ao mesmo tempo tem muita profundidade. Eu acho que Minari deve ser algo assim, pelo que vocês estão me dizendo, e eu Nari sou é lindo, mais interessado pelo filme. Sim, é muito lindo. Já Muito lindo entendi esse filme. que não vou sair com esperanças na vida, né? Não sei. Mas Pode sair. Quem sabe? Não, eu acho que traz, sim, esperança na Traz. vida. Eu Sim. não me senti mal no final do filme. Pelo contrário, foi um filme que ok. tocou Mas é pelo, bastante. assim, também É, porque mas eu tem acho que é isso, o é tipo de como o filme que Matheus a estava gente não falando. pode falar muito sobre o final, porque o É, final, porque de qualquer entrega maneira, é muito. imprevisível. E principalmente em termos de sensação. Então É. eu acho que não falemos muito sobre o final, mas assistam, apenas assistam. Vocês vão se encantar com esse filme. Ok. Eu vou pelo menos sair assim com o coração quentinho, né? Tipo assim, Luana, assiste. Tu não precisa saber como tu vai sair. Assiste. A Luana quer saber como que ela vai sair do filme. Assiste. ok, Não dá pra saber. meu projeto é sempre assistir os filmes, né? Pelo menos os indicados, eu geralmente quero assistir pelo menos os indicados. Até quando eu sei que é um filme que eu vou sofrer muito, eu gosto de assistir, porque eu não me dou muito chance assim, de assistir uma coisa que eu sei que eu vou sofrer muito, a não ser, por exemplo, nesses casos das indicações ao Oscar, né? Que eu sei que são filmes. Tem alguma chave aí que diz que é um filme muito bom e eu deveria assistir. Tenho a chancela, né, do pessoal aí. Na Porque academia, né? eu sou dessas, assim. Se for um filme que eu sei que eu vou sofrer demais, assim, que eu vou ficar muito angustiada, eu geralmente não assisto. Mas os indicados ao Oscar assisto até o de terror, que eu não sou muito fã, né? Então eu pretendo Nomadland, assistir. gente. Quem viu? Eu vi. Rasga. Não, muito humano, assim, né? Aquela coisa muito de você dar uma pensada, assim, nas suas prioridades da vida e na forma como a gente leva a vida, né? Eu acho que é muito a questão de novo, assim, do roteiro sobre o personagem, né? Sobre você se colocar dentro daquela pessoa e tentar enxergar como ela como a gente tem um ponto de vista totalmente diferente de algumas pessoas, como a gente vive achando que o universo é como a gente pinta, assim, e aí tem gente que vive totalmente diferente, né? E que tem outras experiências, assim, tanto convivendo com as pessoas, como aproveitando a própria vida, né? A mulher. Mas, assim, não sei vocês, né? Mas me dá uma série de angústias também, ela lá sozinha, assim, aí se você furou seu pneu, você não pensou em ter um step, você morreria aqui no meio do deserto se eu não tivesse te encontrado, né? Sei lá, umas coisas assim mínimas que não passavam pela minha cabeça, né? De enxergar assim problemas numa rotina como a dela. O que tu achou, Edson? A Nomadland. Eu acho que ele é um dos grandes. Eu acho que, assim, o que eu Filme mais premiado. quero é meu pai, entendeu? Mas eu acho que quem ganha vai ser Nomadland. Acho que vai Não, Tu acha? ser. Ah, Eu acho que não. vai ser Nomadland. porque ele foi Ele muito tá sendo premiado, muito. né? Ele tá sendo muito bem, Favorito. tipo, tá muito cotado, tipo, ele tá sendo muito divulgado. Eu acho que ele tá muito forte. Ele tá Eu Todo vi ano hoje eu muito tenho uma forte. raiva. Todo ano eu torço pro que perde. parece que Eu 8 queria me, milhões de brasileiros. eu queria me surpreender. Eu queria me surpreender. Mas você sabe como é escolhido o melhor filme do Oscar? Não? Eles fazem assim. Então, gente, você sabe quantas pessoas votam no Oscar? São como 8 mil pessoas. 8 mil pessoas que votam. Então, o que é que eles fazem? Eles recebem a lista dos melhores, né? Dos indicados. Aí, geralmente, são 8, né? São quantos indicados esse ano? Pode ser São até 8 9. também? São 8. São 8, né? Então, por exemplo, eles recebem tipo uma cartela com os 8 indicados. E aí eles vão colocando, tipo, por exemplo, no que ele mais gostou, ele coloca o número 1. E no que ele menos. E aí o que ele menos gostou vai colocando 8. Entende? Então, tipo, eles vão colocando, o meu preferido, por exemplo, é meu pai. Eu coloco 1 em meu pai. Aí o número 2, Nomadland, por exemplo. Entendemos. Entendeu? E aí o que é que eles fazem? Tipo, geralmente, quem ganha o melhor filme não é nem quem tem É a média. mais em primeiro lugar, mas sim Quem tem um quem menor mais nome. agradou as outras pessoas, entendem? Então, tipo, se, por exemplo, se desses 8 mil, 6 mil colocou em primeiro lugar meu pai, mas, por exemplo, em 8 mil colocou em segundo lugar é, Nomadland.
Nomadland, por exemplo, quem ganha vai ser, ou seja, vai ser o filme que mais agradou a todos ao final. O que mais agrada. Não é nem quem tirou o primeiro lugar. Eu acho Entende? assim, Nomadland é um filme bom, é um filme bonito, ele é sensível também, eu me emociono em alguns trechos do filme, eu acho, não me tocou tanto, porque, tipo assim, eu já não sou uma pessoa muito consumista, assim, que flerta muito assim com o capital e tal, eu não ligo. Então, Uhum, pra maneira ali como ela tava vivendo, pra mim tava ok. Tava ok, pra mim não era uma grande aventura, pra Uhum. mim não era algo tão drástico assim. Eu compreendi e uhum. até admirava a forma como ela vivia. Inclusive, eu vi que tem críticas aí, né, que dizem que esse filme glamoriza a pobreza, É, e eu acho né? que não, eu acho que pelo contrário. Eu acho que mostra, Glamoriza a pobreza. eu, Desculpa, só porque. eu acho que Porque, ele ó, aborda de uma forma bem real. E eu vi também que os atores lá que são nômades, né, modernos também, né, são nômades de verdade, né, não são atores. eles são os, este livro, ele é baseado, ou este livro, esse filme é baseado em um livro, Sim, né? E a diretora do filme, ela fez questão de chamar as pessoas que relatam suas histórias no livro. Então, aquelas pessoas que relataram suas histórias no livro e participam do filme, tipo, você vê aquele filme, realmente são aquelas pessoas, o que elas contam realmente são o que elas viveram, né? E o filme é muito tocante por isso, né? Tipo, é um filme triste, né? É um filme triste, e ao mesmo tempo é um filme muito contemplativo, né? É muito reflexivo, muito é, e é um filme que você não entende muito bem a personagem, você não sabe se ela tá fazendo aquilo porque ela quer ou se realmente é porque ela não consegue algo melhor, entende? O filme ele deixa você nessa dúvida, né? Porque tem momentos que parece que ela é feliz, né? Aqueles momentos em que ela fica contemplando, aqueles momentos em que ela se diverte com os companheiros nômades dela, né? Mas tipo, tem momentos em que você pensa que ela não gostaria daquela vida, como por exemplo, quando ela vai visitar os familiares dela, que ela fica olhando a casa, que ela se senta na cama e parece que ela fica pensando assim, ah, como eu gostaria de ter isso, ou coisa desse tipo. Mas ao mesmo tempo parece que ela não quer, né? Tipo, ela sequer quer passar uma noite na casa da família dela. Então, é um filme justamente que eu acho que pelo conjunto da obra, eu acho que ele é o grande candidato a ganhar, entendeu? Eu acho que e a atriz, né, que é o nome dela, Fences. isso, a Fences. Frances, isso, nossa, ela está sensacional nesse filme. Tipo, você vê ela, tipo assim, já foi Mas ela é premiada, né? maravilhosa, né? Ela já Ela, ganhou o Oscar há uns 2 anos, né? sim, Pelos três ela já anos de um filme. ganhou, sim, e tipo, você vê, por exemplo, uma mulher do calibre dela, né, que ganhou o Oscar e tudo mais, é, ela parece que ela realmente ela entrou no personagem de uma maneira que realmente ela se dedicou àquilo ali, porque tipo, você vê ela realmente, parece que ela faz parte daquele grupo de nômade realmente, né? Tipo, ela parece sem maquiagem, né? Ela deixa transparecer as rugas, ela aparece cagando e, né, e aparece peladona. Então, tipo, é, e a maneira como ela interpreta, você não vê ela superior ou inferior aos demais. Ela está ali como se fosse um deles e está realmente vivendo o que eles estão vivendo. Então, eu acho que ela vai ganhar como melhor atriz, muito provavelmente. Muito provavelmente ela ganha como melhor atriz. E ela que leva o filme todo nas costas, né? Tipo, se não Mas o fosse a filme atuação espetacular dela, o filme poderia cair água abaixo. Eu acho que Mas a o atuação filme, dela foi o melhor do filme. mas assim, porque no caso o filme é sobre o interior dela, assim, né? Sobre viver sozinho, sobre, para mim, o Luiz tem razão, assim, não é tão tocante, na minha opinião também, não é tão tocante assim para mim, Uhum, porque eu também vejo beleza nessa vida meio desgarrada, assim, né? Mas eu não vejo beleza na vida desgarrada, solitária que ela tá levando. Eu não vejo nenhuma beleza. Me uhum, angustia Por isso é demais ver ela. legal quando ela está com os outros, né? Parece que é um Isso, conforto pra gente. Pelo isso. menos eu me sinto uhum. assim.
Me dá uma angústia também de ver ela sozinha, assim, né? De os momentos em que ela se vê assim, sozinha, e que você tem que dar um jeito, ou muito frio, e eu não tenho como sobreviver. Pra mim não existe. Eu sou uma pessoa altamente assim, de não existe felicidade na solidão completa. Existem momentos de solitude, mas a vida é com outras pessoas, né? E tem e uma coisa, por exemplo, que vai justamente o que a gente falou dos outros filmes, né, Sete de Chicago, né, que tipo que são filmes que falam, que são filmes dos Estados Unidos e que falam dos Estados Unidos. Aqui é um filme que fala dos Estados Unidos, mas justamente quebra Crítica, né? todas aquelas expectativas do sonho americano, né, daquela coisa de que os Estados Unidos é o país das oportunidades, e os Estados Unidos não. Aqui ele mostra um recorte real dos Estados Unidos, né? Da questão dos nômades, porque realmente é uma realidade muito grande e que mostra justamente a realidade deles, a forma como eles lidam com o mundo, com seus problemas, que não glamoriza aquela visão que as pessoas têm dos Estados Unidos, de que é o país das oportunidades, que é um país muito bom de se viver e coisas e tal. Então, eu acho que esse filme também ele é muito bom por isso, porque é um filme que quebra as pernas também dos próprios americanos, que são nacionalistas, né, que são patriotas, né, de que somos o melhor país do mundo, e que não é tão bem assim, né? Então, eu acho que esse filme é muito importante para isso também. Agora vamos falar do melhor filme. Vamos Matheus, dizer todo meu mundo assim, pai. Ah, isso que é bom, deveria ter falado, né? todo mundo dizendo três. Meu pai, 2, Eu 1, não sei a respeito da meu pai. meu pai. Ai, não, peraí. Fala aí de primeira. novo. 3, Eu acho 2, que eu 1, assisti o meu filme. Meu pai. Meu pai. pai, meu A pai. gente não consegue. Vai lá, Matheus, meu pai. Sim, eu acho que do grupo eu fui o primeiro a assistir, eu não sei a respeito da Luana, mas falando do Edson e do Ulisses, eu assisti primeiro que eles. E eu disse que era um filme muito bom, mas, assim, eu não achava ainda como se fosse um filme de Oscar, de melhor filme, em comparação a outros filmes de outras edições, né? Mas, diante de todos os que eu havia visto, sem sombra de dúvidas, é o melhor filme. E aí é só importante deixar claro que pra mim é o melhor filme que tem dos que eu assisti. Eu não Pra mim assisti também. todos, mas Pra pra mim mim também. Pode até não ser o melhor filme que eu já vi na vida, isso aí com certeza não, mas dessa temporada aí A até agora, temporada, é, pra mim, é o cocô, gente. com certeza é. agora assim, aí falando já do ponto de vista mais geral mesmo, a atuação do Anthony Hopkins, ela é primorosa e ela está ali no hall, sem sombra de dúvida, das melhores atuações da vida dele, se não a melhor atuação da vida dele, mesmo comparado com o Silêncio dos Inocentes. Gosto muito também. Mesmo com a É atuação de legal. Dois Papas, ele também Ele estava muito bom em Dois Papas também. Sim. são muitas sabe, vertentes ali, ele aborda situações muito mais variáveis. Em Silêncio dos Inocentes, por exemplo, ele não chora, né, ele nunca é forçado a sentir emoções, porque obviamente é um psicopata que está ali vestido naquele personagem 100% do tempo, e não um ser humano comum, feito é o velho, né? Gente, mas ele faz no Silêncio dos Inocentes, a gente gosta do psicopata, né? Eu pelo menos. Gente, eu saio do Silêncio dos Inocentes assim, meu Deus do céu, é problemático Não, encontrar um psicopata por aí. aquele, E ali ele ganhou o e melhor. aquele Ali foi a primeira vez em que ele ganhou o melhor ator, e agora eu acho muito difícil ele não levar como melhor ator. Não, ele tem que ganhar. Também acho, Ele tem que também ganhar. acho, Gente, também acho. não, e pra é mim a vai melhor ganhar roteiro atuação. adaptado, porque esse roteiro, o que eles fizeram com esse roteiro, a montagem do filme, gente, esse filme é lindo, é muito bom, é muito bom. Ter o ponto de vista de uma pessoa, né, que não tem a memória ali, né, que tá doente, e você vê no ponto de vista dela. Ela não se preocupa em mostrar coisas que ficam suspensas, né? O que vai acontecer com isso, com aquilo? Não, é o ponto de vista dele. E você gosta, você enxerga, você consegue se sensibilizar com isso, né? Eu acho isso muito bonito, e eu acho que aí foi o pulo do gato do filme, né? Colocar no ponto de vista dele e fazer com que todo o roteiro caminhe junto, com que a gente vá compreendendo o filme com uma frase, com um gesto, com um olhar. Gente, a cara de desespero que ele faz,
né? A cara de confuso, o choro dele, às vezes quando ele na vez, né, meio que ele desmoronou, né, as perguntas que ele faz, porque embora seja uma pessoa ali que está perdendo a memória, ele fala muito bem ainda, né? Ele entrega diálogos assim que são excepcionais. A filha dele também, extraordinária. Gente, Nossa, ela também para mim tá A maravilhosa. Olivia Aquela Colman, atriz sim, muito boa. ela é uma das melhores atrizes dessa geração, com Se o certeza. roteiro tivesse Olivia dado mais 10 minutos de filme a ela ganharia como melhor atriz. é se não louca, ela é ganhar, muito né? boa, Não É, sei. porque ela é assim, muito você, boa. você vê, tem uma cena que ela tá com a moça que vem para ser acompanhante dele, né? Que Uhum. ela se emociona, assim, que ela chora de, sei Nossa. lá, uma mistura assim Constrangimento né, e ao de mesmo tempo tem que entender que o pai dela não é por maldade, né? Sim, Foda. é porque, tipo, a cara que ela faz, por exemplo, quando, por exemplo, ele fala, eu tenho uma outra filha, mas e ela é a minha preferida. E tipo, e aí você vê no olhar dela a carga, né? O que aquela frase representa para ela, porque tipo, ela sabe o que foi que aconteceu com a irmã, ela sabe da luta dela diária em cuidar dele. Tipo, ela faz uma cara assim que tipo, ela faz um sorriso, mas tipo, você vê naquele sorriso uma É isso, tristeza, é a né? E mistura aquilo de que ele todos os fala pra sentimentos, né? machucar. Justamente. Você Uhum, consegue ver todos os sentimentos, é real, né? Você vê o que o ser humano sentiria, a mistura de frustração com Gente, tá aí, desespero, a com Luana tocou num angústia. ponto que para mim é lindo do filme e torna o filme ainda mais assim significativo, porque o filme ele é muito real. Ele é uhum, muito real. Quem já Uhum. conviveu com idoso assim nessa Uma fase, pessoa. nossa, uhum. gente, é muito Sim. real. Eles Filme, tratam ó, de uma forma ele tá sendo indicado a ator, né? A atriz coadjuvante, roteiro adaptado, montagem, design de produção e filme. E por mim, dessas 6, ganharia umas 4, né? Por mim, Como podia ganhar melhor ator, melhor atriz coadjuvante, melhor roteiro adaptado roteiro e melhor filme. Podia melhor ganhar montagem certeza. também. A melhor montagem eles vão ganhar, certeza. gente, é Certeza. montagem, porque, tipo, ele trabalha, porque, tipo, o filme trabalha com desorientação também do público, né? O público fica desorientado. E trabalhar com desorientação do público é algo muito complicado, é muito Sim. complexo. Você tem que saber bem o que esconder, o que guardar, o que mostrar no momento certo. Então, tipo, melhor montagem eu acho que vai estar entre O Som do Silêncio e Meu Pai. Mas o meu preferido aqui neste caso é Meu Pai. Eu acho que Meu Pai é um dos melhores filmes indicados ao Oscar de muitos anos. Eu Gente, a acredito Olivia que Colman tá indicada a atriz coadjuvante, né? é a atriz Isso. coadjuvante. Vai levar, Por hein? isso que eu acho que não, eu acho que quem ganha é a atriz lá do Minari, porque a Olivia, ela já ganhou ano passado. Eu acho que isso vai dar Ela ganhou de melhor atriz com aquele A Favorita, né? a favorita, que é um dos meus melhores filmes Gente, também da edição do ano Foi passado. 2018, eu acho. Aí no 2018, eu não tô muito doido, sim, eu acho que é 2019, não? Foi em Não sei. 2019, eu acho, né? Mas é É, filme. É 2019, filme não, 2018. 2018. Ah, não me acho que lembro, essa não me lembro. Mas para mim são os meus dois preferidos, é Minari e Meu Pai, que são dois filmes bem sensíveis assim, que fala de família de uma forma bem intimista e que lindos, lindos, o lindos, filme Eu lindos. gosto ele me muito do Som do É. Silêncio também. o meu pai me O, remeteu gente, aos outros. Já assistiram os outros do A Nicole Shyamalan Kidman? com a Nicole Nicole Kidman? Kidman. Ele me Sim. remeteu aos outros, me remeteu à história de casamento. Porque Ah, quando você vai ver, é uma história familiar, né? Uma pessoa com doença de Alzheimer e é uma doença degenerativa da memória, né? Mas ao mesmo tempo, gente, é uma doença que o filme retratou de uma maneira um pouco diferente do modo como a doença se instala, né, no indivíduo, porque é uma doença que, ao passo que você esquece memórias, deixa de gravar e esquece eventos mais recentes, né, uma situação em que você rebusca memórias que são mais distantes. Não é o caso do personagem do filme, que ele, na verdade, tem uma confusão absolutamente completa de localização. Ele tem uma dificuldade absurda de localização. Desorientação, né? Perde completamente o senso de orientação, que não é necessariamente uma característica do indivíduo que tem a doença de Uhum. Alzheimer.
E eu acho que, desculpa, é só uma coisa. E o que eu acho legal do filme é que o filme não mostra a doença dele. O filme não mostra, não diz se ele tem Alzheimer, se ele tem, como é que se diz, demência. Entendi, né? A memória que a gente conhece é o Alzheimer, mas não é exatamente isso. Pode ser demência também. Mas, tipo, e é legal porque, tipo, o filme não mostra que doença ele tem, mas, tipo, isso não importa, entendeu? E aí você fica mais confuso ainda porque você quer Mas entender nada ele. importa, eu gosto disso porque nada importa. O que importa é o que ele tá vivendo. Não importa se aquele marido dela era X ou Y, não importa em que momento ela vai para a França, não importa nada. O que importa é o que ele tá passando e como as pessoas ao redor dele estão sendo afetadas com isso, e ele mesmo está sendo afetado com isso, E entendeu? assim, aí, do ponto de vista familiar, eu comparo ele com história de casamento e comparando com os outros, é sobre a mudança que existe, né? A mudança abrupta de cenário e de realidade, né? Que é o final do filme. Você vê o Por isso quanto- que ele deve estar em design de produção. E aí você vai lá nos determinados momentos no filme que você sabe, se você volta no filme e assiste, depois você percebe, vixe, poxa vida, tá, é por isso que aconteceu isso, então é por isso que aconteceu isso. E lá no final do filme você consegue, né? Você consegue você é levado de volta para o início do filme, você tem vontade de ver o filme de novo para perceber melhor as dicas que foram deixadas. Sim. Os outros, Todo É mundo legal deve porque assistir. quanto mais você assiste, mais coisas você percebe. isso. Eu ia dizer que eu não sei vocês, mas eu passei o filme inteiro me agarrando nas pequenas coisas para tentar entender, né? Depois que eu resolvi largar a mão, fazer que nem o Ulisses e só aproveitar a experiência, mas eu tava o tempo todo assim, não. Então, quando ele tá olhando pela janela, eu tô vendo a mesma paisagem, então isso aí deve ser o real. Só que aí não, porque nada era real, né? Tudo podia ser só uma alucinação dele misturado, né? Tipo assim, a segunda cena que você não sabe se é a filha dele, qual que é o rosto da filha dele, né? Se é aquela moça que tava ali agora, se era aquela da primeira cena, e você, meu Deus, agora eu não sei mais de nada, não sei nem quem é a filha Você não dele, sabe quem é quem. se é Isso aquela é outra. muito bom, isso é muito bom, gente. Pois é, aí depois Gente, a ignorância é uma o cara- bênção. Luana, não tente entender nada, não. Aproveite. Pois é. Quanto mais a Mas, gente entende das coisas, mais a gente se lasca. mas no final é como é que fala? Meu modo de agir, né? No final eu tenho que montar uma lógica, né? Mas no Final final, do o bom é porque eles entregam, né? No final, é, eles entregam. É. Então, tem gente, que é isso. O melhor filme pra vocês. Meu pai. O nosso Meu bolão aqui. Pode até ser que fazendo. não ganhe, mas eu vou torcer para o meu pai, Meu não. pai também. Qualquer outro A que minha ganhar pra mim vai ser injusto. O que eu gostaria é meu pai, mas acho que no Land pelo. Eu não sei, mas meu pai, ele começou tímido, realmente. Ele começou bem tímido, mas nos últimos dias ele cresceu bastante. Cresceu bastante nas premiações. E acabou também cativando muita gente. Então, pode ser que dê certo. Pode ser que dê certo. Mas eu acredito que, não sei, Nomadland eu acho que tá muito forte também. Eu acho que o filme assim, tipo, tem duas situações em que eu identifico as tendências do Oscar, né? É de premiar como melhor filme e dar os prêmios de consolação para obras que pecam em determinados aspectos ou que não tem uma história tão, sei lá, redonda, um roteiro tão redondo. Parasite tem como referência porque eu acho que é um ponto fora da curva. Eu acho que é aquele tipo de filme que arrebata, sabe? Arrebatou todo mundo. Exato. Não tinha como dar pra outro filme. Não tinha como dar pra outro filme. É aquele tipo de filme que vai passar anos e anos, ele sempre vai ser sempre Exatamente. lembrado. Tá numa prateleira especial, tá ali entre os melhores filmes do Oscar. Ele não foi o melhor filme do ano, ele tá no melhor da década, um dos melhores filmes já feitos. Talvez um dos melhores filmes que de língua estrangeira, né, não inglesa, já feitos. Então é fora da caixinha. E talvez por isso que meu pai não leve melhor, porque você tá falando de um filme que tem um conjunto muito bem feito, sabe? E não sei, não assisti nenhum, é isso que eu tô dizendo, não assisti nenhum que mereça mais que meu pai. Mas eu acho que se tiver algum que seja uma construção técnica um pouco melhor do que meu pai, é capaz de levar mesmo. E esse Nomadland tá sendo muito falado. Eu acho que pelo conjunto da obra, de tudo, eu acho que é tipo Nomadland, entendeu? Nomadland, mas meu pai também eu acho que tá muito forte aí. Meu pai tá muito forte. Não foge disso, né? Eu acho que isso. Eu acho que melhor roteiro original ganha Bela Vingança. Eu acho que isso aí é imbatível. O filme que a dos gente únicos, falou, viu? O filme que a gente não falou porque enfim não assistiu, mas aí fica como a minha aposta. A melhor atriz
pra Pieces of a Woman. Porque eu nunca vi um ser humano sofrer e transmitir tanto sofrimento daquele jeito feito aquela mulher. Eu acho que esse ano tá muito difícil, melhor atriz, viu? Em homenagem ao Matheus, eu vou assistir, viu? Porque Matheus falou muito desse Pieces of Woman. Vamos lá de Big Five, aqui as 5 categorias principais. Alguém tem mais alguma aposta? O Matheus aí teve para melhor atriz. Melhor ator, eu acho que é o concurso, né? Não tem muito Nem o que acho, fugir. Anthony Já- Hopkins ganha. Aí, quem mais? Diretor, quem leva? Eu não tô acompanhando. O Mas que tu gostei acha, muito Edson? da direção de som do metal. Eu acho que melhor diretor, eu acho que tá difícil, mas eu tô entre meu pai. Não, meu pai não tá em melhor direção, né? Não tá Eu não. acho então que talvez deve ganhar a menina do Nomadland. Eu acho que ganha É. do Nomadland, sim. Eu acho que ganha do Nomadland, sim. E mais uma vez, ela vai dirigir Os Eternos, gente. Meu Deus, o que vai ser Os Eternos, hein? Uhum, Macho, Os sim. Eternos vai ser bom demais. Então, eu acho que Nomadland, Saudade a de assistir direção filme. Nomadland, sim. E aí, melhor filme a gente ficou nessa, né? Todo mundo aqui torce para meu pai. Esqueci de Uhum. alguma categoria? Melhor roteiro original, Melhor eu roteiro. acho que vai ser Bela Vingança. Doce Vingança. É, Bela Vingança. É, deve ganhar. Bela Vingança. É. Adaptado Gente, deve o ser que meu esse pai, filme- gente. Eu acho adaptado. Eu não sei como é que acontece no teatro aquela história ali. Como é que Também não. acontece no teatro? Não sei. Eu acho que Também não, com certeza no cinema é muito melhor. bem feito. Pau no cu do teatro. Teatro bom é o GTVA, meu patrão. Depois desse, ó. Não tem como no teatro ter os recursos, né? Tipo assim, fazer um flash, fazer um negócio, não tem como. Mudar a Uma pessoa. coisa curiosa é que geralmente quem ganha melhor montagem ganha melhor filme, né? Então é meu pai. Melhor montagem, eu tô entre som do metal e meu pai, mas eu acho que meu pai é muito Som melhor. metal só vai ganhar coisa técnica. E de som. De som eles vão ganhar as técnicas tudinho e um aqui e acolá de outra categoria técnica. Mas assim de. Coadjuvante, atorzinho coadjuvante. E talvez de ator coadjuvante no máximo. Não, Não eu acho que o foge disso. coadjuvante não tem pra ninguém. Eu acho que o coadjuvante vai ser do Daniel Kaluuya, do Judas É, e o Messias, verdade. e o Messias Negro. É mais Gente, fácil a forma mesmo como ele fala, tipo, ele Ele fala, parece que tá nervoso, falando né, com mano? você. Quando Ele ele tá nervoso. discursando, parece que tá falando com você. Tipo, você entende por que as pessoas realmente entram nos Panteras Negras. Você sente por que as pessoas gostam dele. Tipo, ele leva muito. Ele se destaca mais do que o ator principal. Ele rouba a cena. Vai ser dele. Eu acho que vai ser ele. Também não sei. Também não. É bom, mas não é essas coisas tudo que o Edson falou, não. Viu? Sim, O gente. surdo Assista. também tá ali. O surdo também tá ali. Viu? Pode ganhar também. Por exemplo, você sente que ele não rouba a cena do Porque eu acho que não precisa. Eu acho que ele faz o papel dele. O coadjuvante. Exato. Você Sim, eu tem sei, um mas filme História de um Casamento, vocês lembram do Netflix? Sim. E quem ganhou Sim. lá como melhor atriz coadjuvante? Aquela advogada, cara, que assim, sem a atuação dela, assim, aquela cena do tribunal não seria nada, porque assim, ela é coadjuvante. não, mas ela não ganhou, não foi só pela cena do tribunal. Não, claro que não, mas ela aparece na cena do tribunal, porque ela é uma advogada, Edson. Sim, claro, mas O coadjuvante, ele ajuda. E aquela Isso. cena final ali, a parte final do filme do Sons do Metal, na verdade ali, toda aquela ele construção merece. Eu depende daquele ator gostaria ali. que ele ganhasse. Foi muito bom, muito bom. Então Dos é que eu isso, vi, gente. é o melhor ator coadjuvante. Então vamos torcer para meu pai ficar aposta aqui do nosso podcast do Conversa de Bar. É meu pai, e se não for É meu meu pai, é injustiça. Não, se não for, já ganhou aqui, nós já botamos um prêmio já. Vamos premiar, vamos mandar pro Antônio Roques aqui. Não, gente, mas não, eu não sei vocês, mas se uma pessoa me pergunta, Luana, me diz um filme bom, sei lá, um filme assim, bem raçudo pra me assistir, eu vou indicar meu pai, não vou indicar Nomadland. Com certeza. Não. Entre esses dois, Gente, Nomadland eu só assisti porque estava indicado. Eu mesmo não vou atrás de assistir um filme poiqueira daquele. mas não é não, gente, daqui a não sei quantos anos. A história da moça que tá lá sozinha é legal, é bacana, faz a gente pensar um bocado. Mas não é a história que vai ficar para a posteridade. Não. É, Se tá É na que Globo, nem é aquele o filme. É que nem aquele filme, gente, pra mim, o pior vencedor do Oscar foi aquele filme Spotlight. Aquele filme, gente, pelo amor de Deus. Ô, filme chato da porra. Aquele filme foi filme levado chato pela da mídia, porra. Aquele filme ali foi É levado ruim demais. pela mídia, só pela mídia. O Washington Post, só isso. Não assisti. Não, mas
Peraí, que teve outro pior do que o Spotlight. Aquele do. Green Book também era Ah, mas Green Book é close errado, hein? Não, eu até gosto do Green Book, mas agora. Não, amiga, não. Gosto. Não tá errado. aquele filme é close errado demais. Tá aquele muito filme. errado, Luana. O que é close errado? Tava fazendo uma lacração que não deu certo. Ah, Uma entendi. lacração que não era pra, né? Tipo, não flopou na lacração. Ah, gente, mas todo ano tem um negócio assim que é mais só de, sei lá, de hipocrisia do que de negócio que a gente gosta de verdade, né? Não sei vocês, é. Mas eu ia falar daquele outro, do cara que fez o Batman, em que ele tem, assim, umas alucinações. Birdman, pronto. Outro filme que eu também não entendi porra Não nenhuma. consegui assistir aquele filme. Entendi porra nenhuma do filme. Que merda é essa? Aí tu não gosta, né, Luana? Não gosto, não. Não tem nem o que Mas não é bom mesmo. né? Ou não? Ali tá. O Birdman competiu com a favorita, se não me engano, viu, gente? Na mesma época. Eu acho Não que me a engano. favorita é Não, mais acho que não foi, não. A Acho que foi favorita na é mesma mais época, não. recente, Matheus. É? Sim. É. Eu acho que tá mais do que na hora da academia olhar com outros olhos pros filmes blockbuster. Eu Também acho, e também acho que eles têm que abrir para os Mas estrangeiros sabe, bem. mas sabe o que é, mas sabe o que é, Ulisses? Eu entendo a academia em relação a isso. Por quê? Porque geralmente, quais são os filmes indicados ao Oscar, ao Oscar? São geralmente aqueles filmes mais que realmente não tem bilheteria, entendeu? O que é que quando esses filmes são indicados ao Oscar, aumenta a bilheteria desses filmes. E o que eu acho legal do Oscar é isso. Porque ele dá Caridade. oportunidade para os filmes pequenos que são bons, Promover entendeu? as produções independentes, né? As promoções independentes, as que são, né, que são, não são comerciais, né? Então justamente eu acho que isso faz manter o cinema vivo. Tipo, se não fosse isso, o Ulisses filme quer ia que- ser só o filme da Marvel. Tu quer que o filme da Marvel seja colocado no Oscar? Por que não? Guerra Infinita tinha que ter um Oscar. Melhor filme da história, Pantera Negra. Melhor ator coadjuvante. Mas, ó, os melhores filmes premiados de Oscar são filmes assim, foda, não são filmes intimistas, né? Filmes. Não, mas é Titanic, O Silêncio dos Inocentes, que vocês falaram aí, tá ligado? Mas Titanic, sim, foi um fora da curva. Titanic foi um filme que foi sucesso de público e de crítica. Esses filmes, Titanic é um evento gigantesco. pra mim, Evolução em efeitos especiais. Não vou falar nada, porque né, é o best of mas my é life. verdade, o Titanic foi o melhor filme do Oscar. O melhor filme do É o Oscar melhor filme do Oscar. que já Titanic. ganhou Oscar foi o Titanic. E isso é indiscutível. Não é verdadeiro. Tem o maior ainda. Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. É verdade. Você é Não é, louco. não é. Titanic é muito Mas maior do que eles. É batendo Titanic aí. é muito maior do que eles. Acho que não dá pra dizer se vai maior ou melhor, porque enfim, mas Eu digo fácil. são dois maiores digo filmes do Oscar. Fácil, Titanic. Pra mim, Titanic, fácil. Sabe o que eu acho, fácil, Matheus? fácil. É porque Senhor dos Anéis é a trilogia, né? Tipo assim, faz sentido tudo. O Titanic entendeu? É carreira solo. É verdade, é aquele evento, né? E assim, é muito estabelecido que o Retorno do Rei ganhou porque foi o último, né? Assim, é um jeito de premiar toda aquela construção, né? Isso é um consenso. Isso, eu acho que é mais assim, pelo conjunto da obra, tu quer dizer, né? Por ter conseguido adaptar a história de um jeito muito bom e efeitos especiais muito bons e tudo. Tudo, gente. Ganhou tudo. Do mesmo jeito que Titanic, né? Obviamente ganhou tudo, de tudo pra tudo. Você não ficou devendo em nada. Não ganhou o melhor ator, melhor atriz. Titanic foi um dos melhores, foi a melhor bilheteria durante muitos anos e ainda tá no top 5 das melhores. Teve um relançamento do Titanic que ficou, depois de alguns anos, foi relançado e ficou em primeiro de novo. Eu assisti. Pra me encerrar, acho que a gente já falou do filme do Oscar. Né? Acho que a gente conseguiu entregar aqui os nossos palpites, o nosso bolão, meu pai, e que esse ano, pra mim, tá fraco. Mas que é compreensível, né? Também, eu tô com saudade do cinema, certeza. Ano passado que a gente tinha Coringa, que a gente tinha 1917, que a gente tinha Parasita. Cara, era tipo assim, não, esse é melhor, não, esse é melhor ainda. Qualquer cenário que Parasita não existisse, Coringa ganharia, viu, Matheus? Também acho. Não, eu acho que o Coringa ter sido indicado ali foi para ganhar audiência aí no dia da indicação da premiação. Não, Coringa é muito bom. Eu acho superestimado o Coringa.
Eu acho. Mas enfim, Não. gente. Ei, você já assistiu a Liga da Justiça do Zack Snyder? Ei, não, pessoal, vamos encerrar aqui. Aí a gente continua conversando, só pra gente encerrar. Vamos encerrar. Alô. Então, muito obrigado por vocês terem participado. Até a próxima vez. Prometo que agora eu vou demorar a chamar, viu, Matheus? Ah, de boas, relaxa. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Tchau, gente. gente.